Olá a todos, meu nome é Thiago Onofre Freire, eu sou professor da Escola de Nutrição da UFBA e o tema que a gente vai falar hoje é sobre nutrição e suplementação e suplementos alimentares. Antes da gente falar exatamente sobre suplementos alimentares, eu acho que é importante importante avaliar um pouco sobre na sociedade que nós vivemos. É uma sociedade que está muito ligada à imagem, né? Então nós compramos e nós tentamos vender imagem. E se nós olharmos para as capas das revistas, a gente vê sempre pessoas com um corpo muito definido, pessoas que estão sempre felizes. Se a gente vai comprar uma roupa, efetivamente a gente vê até o manequim interfere no tipo de roupa que a gente vai comprar. Até nossas crianças já estão sob essa pressão, tentando cada vez mais serem mais fortes. Os bonecos, as bonecas são mais fortes. Interessantemente, até os animais estão sofrendo já essa pressão. Atualmente existe suplemento para cachorro, né? A gente sempre vê as revistas da moda onde tem muitas fotos e pouco conteúdo escrito, e a gente vê beldades que elas mudam, né, de corpo como se estivessem trocando de vestido, e parece que basta tomar um suplemento que elas obviamente ficam perfeitas, né? E obviamente que a indústria do marketing se aproveita disso e mostra um corpo que pode ser completamente modificado se você usar o suplemento que ele está vendendo. Mas, efetivamente, o que são suplementos? A gente precisa ter isso muito claro, até para a gente não criar falsas expectativas em relação ao que são suplementos. Antes da gente falar dos suplementos, vamos ver os alimentos, né? Os alimentos, eles têm constituintes, né? Basicamente são carboidratos, proteínas e gorduras. E toda vez que a gente olha para um alimento, ele tem a mistura desses constituintes. Se nós olharmos, por exemplo, para uma lasanha, a gente vai ver que essa lasanha ela tem uma massa, que é carboidrato, ela tem uma carne, que é uma proteína, ela tem um molho, que normalmente tem uma quantidade alta de gordura. E se a gente for capaz de separar essa lasanha em alguns componentes, a gente vai perceber que essa lasanha, na verdade, é um conjunto de nutrientes. E se a gente conseguir isolar esse conjunto de nutrientes, a gente começa a ter uma ideia do que são os suplementos. Então, o que é um suplemento efetivamente? É quando a gente pega uma parte de um alimento, né, ou diferentes partes desse alimento, ou nutrientes específicos desse alimento, e coloca ele num ambiente isolado, num ambiente único, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar uma batata e a gente tira dela algumas substâncias, como amido, e a gente faz um suplemento chamado de maltodestrina. A gente faz carboidratos em gel. A gente pega o açúcar que está em outros alimentos, né, que a gente chama de glicose, e transforma ele, por exemplo, no isotônico. E a gente diz que esse isotônico passa a ser um suplemento. A gente pode pegar ainda, por exemplo, as vitaminas e minerais que estão contidos nas frutas e colocar essas vitaminas dentro de uma cápsula, né? A gente pode também pegar as fibras que estão presentes nas frutas, nos alimentos integrais, e colocar também dentro de uma cápsula, e a gente termina dizendo que isso é um suplemento, né? Em relação aos suplementos mais conhecidos, as proteínas, basta que a gente pegue carne ou leite, né? Por exemplo, do leite a gente consegue tirar o soro do leite e fazer um suplemento chamado Whey Protein, que é muito famoso. A gente consegue pegar uma partícula que é ainda menor do suplemento chamado de creatina e colocar ela isolada num pote, né? A gente consegue pegar, além de fazer proteínas, a gente consegue isolar determinados aminoácidos e dar esses aminoácidos numa embalagem específica, né? A gente consegue fazer suplementos até de gorduras. Por exemplo, a gente pega um peixe e a gente através desse peixe a gente consegue tirar o óleo desse peixe, extrair o óleo desse peixe, fazer, por exemplo, o ômega 3, consegue fazer o ácido linoleico conjugado, que são suplementos muito famosos vendidos de forma geral. Então, para simplificar as coisas, o que são suplementos? São produtos que contêm substâncias presentes nos alimentos, de forma isolada, concentrada ou conjugada, que podem auxiliar em situações específicas ou na complementação de uma dieta equilibrada, né? Então, basicamente a gente vai pegar esses nutrientes e vai usar para poder ajudar os indivíduos a montarem uma dieta. Agora, por que a gente precisa ter uma dieta equilibrada? O que é uma dieta equilibrada? A gente precisa saber quais são as indicações daquele suplemento para poder fazer uma dieta equilibrada.
E vamos pensar por que a gente precisa de uma dieta equilibrada. A gente tem uma taxa de renovação celular muito grande. Nossas células, todos os dias, elas morrem um pouco e crescem outras células. E a gente precisa de nutrientes corretos para poder fazer essa mudança. Por exemplo, num período de aproximadamente 7 anos, todas as células do nosso corpo, se todas fossem morrer e a gente não conseguisse repor, num período de 7 anos a gente conseguiria fazer um indivíduo completamente novo, né? E a gente tem que olhar as necessidades dos indivíduos. Isso daí varia de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, em relação a homem e mulher, existe diferença, né? Então, de forma geral, homens precisam de mais calorias do que mulheres, principalmente se eles fizerem a mesma atividade. Então, mas se, por exemplo, a mulher for muito mais ativa, a gente começa a perceber que as mulheres precisam de mais nutrientes do que os homens. Obviamente que isso daí impõe uma necessidade de se avaliar o nível de atividade física das pessoas. É evidente que se uma pessoa fica o tempo todo deitada, é diferente de uma pessoa que tem uma atividade física. Então, a pessoa que tem atividade física vai precisar de mais nutrientes do que outras. A depender também da idade que a pessoa esteja. Se ela estiver no início do crescimento, ela vai demandar de mais nutrientes do que se ela já tiver uma pessoa adulta, né? Se ela for uma pessoa adulta. A questão também dessa idade, por exemplo, mulheres têm uma demanda maior por ferro e a gente poderia usar um suplemento específico para ferro no caso das mulheres. No momento que a mulher ficar grávida, ela normalmente precisa de mais ferro, de mais ácido fólico, de mais caloria. Ou seja, como a gente pode utilizar os suplementos? A gente tem que pensar nessas necessidades. Então, todos nós temos necessidade de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de vitaminas, de minerais e outros nutrientes, né, como água, por exemplo. E a gente pode utilizar os alimentos para tentar repor essas necessidades que nós temos. Eventualmente, em determinada dieta, você não consegue repor tudo o que você precisa utilizando apenas os alimentos. E nesse caso, você pode utilizar o suplemento alimentar como um complemento daquela alimentação equilibrada, né? E aí também, a partir do momento que a gente tem certeza que a alimentação já está toda adequada, toda equilibrada, a gente não precisa mais utilizar esses suplementos. Em relação aos suplementos, a gente tem que ter alguns cuidados especiais também, né? Então, dar o que a pessoa precisa é bom, mas se a gente der mais do que ela precisa, a gente pode causar alguns problemas. Por exemplo, o excesso de proteínas poderia contribuir para que a pessoa desenvolvesse um quadro de problemas no fígado, problema no rim, né? O excesso de algumas substâncias, por exemplo, você pega o café, isola a cafeína e começa a tomar um monte de cafeína num suplemento específico. Pode gerar alterações em seu ritmo cardíaco, pode gerar alterações em sua tireoide, né? E se você eventualmente tomar um suplemento e não gastar toda a energia que aquele suplemento contém, você obviamente pode engordar. E além disso, tem que ter alguns cuidados ainda mais especiais, né? Alguns suplementos, isso daí é uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional, alguns suplementos podem estar contaminados com substâncias proibidas, né? Então, você tem um suplemento achando que ele tem exclusivamente proteína, mas na verdade ele tem uma medicação dentro dele que pode fazer com que você tenha um aumento exagerado de massa muscular e obviamente isso daí não é um efeito do suplemento, é um efeito do medicamento que você está tomando num suplemento contaminado. Então tem que ter muito cuidado para isso. E outros cuidados que você tem que ter, você tem que aceitar um pouco, deixar de ser iludido pela mídia, e você tem que aceitar um pouco o que você consegue. Nem todo mundo vai conseguir ter um corpo de Barbie, por exemplo, né? Observe que um Shar-Pei nunca vai conseguir virar um pitbull, independente do suplemento que ele tome. Então, efetivamente, quando a gente deve usar o suplemento? Quando houver necessidade nutricional, então você faz uma avaliação e verifica se há essa necessidade nutricional, tá? Por praticidade você pode usar o suplemento, então às vezes é muito melhor você tomar um shake, comer uma barra de proteína, uma barra de cereal, do que comer uma alimentação que seria completamente inadequada para você, né? Mas independente de essas substituições que você vai fazer, a melhor pessoa que pode te orientar é sempre com a indicação do nutricionista. Então busque um nutricionista para que ele possa te ajudar em relação a se você precisa ou não de suplemento e qual suplemento você precisa utilizar. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.